Então, eu iniciei a gravação e eu vou compartilhar a tela. Opa, compartilhei a tela errada aí, peraí. Compartilhar a tela certa aqui. Está aparecendo aí para vocês? Tá sim, tá aparecendo. Ah, tá ótimo. É quem falou aí? Ian, Oi, Ian. Oi, Ian, você faz a gentileza? Porque eu não estou podendo ver o bate-papo aí. Quando tiver alguma pergunta aí, você fala para mim? Você me avisa, por favor? beleza. Falo sim. Obrigado. Pessoal, hoje o tema da aula é período composto por coordenação. Esse tema, ele é importante, é aquilo que eu já falei em outras aulas. A teoria gramatical, ela vai ser importante para leitura e para produção de textos. Então, ela tem que ser aplicada nisso, né? Então, você não aprende essa teoria, aliás, qualquer teoria, seja na matemática, na física, na medicina, a teoria é para você aplicar no conhecimento, né? Na compreensão dos fenômenos, né? Então, no caso aqui da teoria gramatical, é para aplicar na leitura e na produção de texto. No caso da leitura, essa noção do período ela é muito importante em função daquela teoria do tópico frasal. Ou seja, quando eu vou ler um texto científico ou um texto informativo, o que é relevante no texto? Inclusive, muita gente usa marca-texto. É ótimo, eu uso. É muito importante o uso do marca-texto. Então, quando você está lendo um texto informativo, é preciso saber usar o marca-texto. O que você vai marcar? É o tópico frasal, é o período mais importante do parágrafo, normalmente é o primeiro, e as palavras-chave. É isso que você tem que marcar. Às vezes, a gente vê, por exemplo, várias pessoas, né? Já vi isso, aluno em apostila, ou mesmo em livro, a pessoa sai marcando tudo. Você vê tudo rabiscado. Se você estiver marcando tudo, é porque você na leitura não sabe diferenciar o que é essencial, o que é acessório. Se você marca tudo, não adianta nada, né? E às vezes a pessoa deixa de marcar uma palavra, uma frase ali, ou seja, o que ela destacou não foi o que ela marcou, mas o que ela deixou de marcar. Então essa noção é importante do tópico frasal para leitura. E essa parte aqui da gramática, ela tem a ver com qual elemento da textualidade? Tem a ver com a coesão textual. É muito importante isso. Que é a conexão, né? O uso dos conectivos. Como que você usa os conectivos ligando argumentos e como você estrutura o seu parágrafo, né? Os seus períodos. Porque às vezes um problema de coesão vai afetar o que? A coerência do texto, que é a qualidade mais importante. Bom, então eu fiz essa introdução só para vocês entenderem a importância dessa matéria. Categorias básicas.
antes de falar sobre o período composto por coordenação, vocês têm que dominar certas categorias básicas, que são o conceito de oração, de frase e de período. Vocês já aprenderam isso? Vocês já têm essa noção? Se tiverem, eu vou pular e vou para frente aí. Se não tiverem, eu vou manter aí a ordem, né? Pula não, professor. Explica aí de novo. Então tá bom. Vamos lá. Olha só. O que é oração? É um enunciado oral ou escrito que contém verbo. A marca, a característica, o atributo principal da oração é o quê? É o verbo. Tá? Vou marcar ele aqui. Tem que ter o quê? Verbo. Então, nessa primeira frase aqui, nosso companheiro aí de outras jornadas, que é o Marquês de Maricá, é um livro que eu tenho de pensamentos desse autor. Eu gosto muito. O temor da morte é a sentinela da vida. Então, olha só, eu marquei aqui, ó. Eu tenho um verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Então, o atributo principal da oração é o quê? É o verbo. Outra frase aqui. Idem significa o mesmo autor. Uma palavra do latim, né? Idem, a mesma pessoa, né? Os governos são tais quais os povos os fazem, os toleram ou os merecem. Então, nessa sentença aqui, eu tenho 1, 2, 3 verbos. Portanto, eu tenho, né? Eu tenho aqui, ó, uma oração aqui, outra oração aqui, outra oração aqui. Então, nessa sentença, eu tenho 3 orações, porque eu tenho 1, 2, 3 verbos. Ficou claro o conceito de oração? Oi? Ficou assim. Então tá ótimo. Vamos para a próxima. Agora o conceito de frase. Enunciado oral ou escrito de sentido completo. Então, olha, qual que é a característica da frase? É ter o quê? Sentido completo. Sentido completo. Opa. Então, essa placa aí, pare, tem sentido completo. Então, é uma frase. Aí vocês podem dizer, professor, mas tem um verbo. Então, tem uma frase e uma oração? Isso. Então, aqui eu tenho, né, nesse texto aqui. Opa, foi mal aí. Vou voltar lá. Vou retroceder aqui. Voltamos aqui. Opa. Ainda estou habituando com esse... Sair rabiscando aqui. Então, nesse texto aqui, eu tenho uma oração porque eu tenho um verbo. E eu tenho uma frase, porque eu tenho o sentido completo aqui. Tá claro? Então, a questão da frase é ter o sentido completo. Beleza. Agora, um outro detalhe. A frase, ela pode ser nominal ou verbal.
O que é a frase nominal? É aquela que não tem verbo. E a frase verbal que tem verbo. Então, a denominação aqui é autoexplicativa. Aí, olha que interessante. No caso da gramática, a gramática normativa, né, essa que a gente estuda no ensino fundamental e médio, porque há outros tipos de gramática. Nós temos a gramática, existem outras espécies de gramática. A gramática histórica de uma língua. O que é gramática histórica? Você vai estudar a história daquela língua. Então, por exemplo, no caso da língua portuguesa, é uma língua românica. É uma língua derivada do latim, de uma modalidade do latim que era o latim vulgar, o latim que era falado pelo povo romano. Então, você estudar, por exemplo, a gramática histórica da língua portuguesa, você vai estudar desde o latim, essa modalidade que era oral, o latim vulgar, até chegar no português. Então, nós temos uma outra espécie de gramática, que é a gramática histórica. Tem a gramática histórica do inglês, do francês, é um outro tipo de gramática. Nessa gramática que é estudada na escola, que é a gramática normativa, o objeto de estudo dela é a frase verbal. Então, por exemplo, você não faz análise sintática de frase nominal. Por quê? Porque não tem verbo. Aí vocês poderiam perguntar assim, mas professor, mas por que analisa sintaticamente a frase verbal e não analisa nominal? Isso tem uma tradição, porque a gramática escolar ela vem dos estudos da filosofia. E dentro da filosofia, o grande autor, o grande filósofo aí é Aristóteles. Aristóteles na obra dele, ele é que sistematizou, né, o estudo da lógica. Então, na lógica, os argumentos, né, para você formar um argumento, você tem que ter uma afirmação ou negação. Ou seja, você tem que formular uma frase com verbo. Como os estudos da gramática derivam dessa história, né, da filosofia, então ficou essa tradição. A análise sintática é só de frase verbal. Se não tiver verbo, você não analisa sintaticamente. Entenderam essa história aí que eu contei aí brevemente? Deu para entender, sim. Ótimo. Olha os exemplos aí. Atenção. Devagar. Trânsito de pedestre. Eu tenho algum verbo aí? Esse primeiro texto? Não. Não tem verbo nenhum. Tá vendo? Pelo menos ele não está explícito, né? Você pode até implicitamente recuperar o verbo, mas ele não está explícito. Reparem que aqui eu tenho um texto imagético, que é imagem, né? A imagem é texto. Eu tenho as cores. E eu tenho o texto verbal, quando eu tenho palavra. Então, aqui eu tenho a mistura. Como é placa de trânsito, é muito usado, né? Tanto palavra, o texto verbal, como o texto imagético, que chama mais atenção e a leitura é mais rápida. Então, aqui eu tenho uma frase nominal. Eu tenho o sentido completo, mas não tenho verbo. Então, é frase nominal. Aí, é aquilo que eu falei. Eu posso fazer, pela teoria da gramática tradicional, cabe análise sintática dessa frase nominal? Eu tinha falado que não. Não faz.
Para a gramática tradicional, não se faz análise sintática de frase nominal. Você descarta. Isso aqui é ignorado, né? Agora, aqui do lado eu tenho verbo. Se eu tenho verbo, eu tenho oração. Eu tenho um verbo aqui, né? Então tá aqui, ó. Fumar. Verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho o quê? Uma oração. Eu tenho sentido completo. Então, eu tenho uma frase verbal. Tá bom? Então, para eu ter frase verbal, eu preciso de quê? Se ela é verbal, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de verbo mais sentido completo. Minha letra não tá muito boa. Tô habituando aqui com essa canetinha aqui, tá? Então vocês me desculpem aí. Tá ótimo, professor. Vocês entenderam a diferença aí de frase verbal para frase nominal? Sim. Deu pra entender, sim. Sim, dá pra entender. Beleza. Vamos continuando aí. A última categoria, para a gente entrar no período composto por coordenação. A última categoria é período. O que é o período? Enunciado oral ou escrito sentido completo. Olha só. Então, nós temos o primeiro atributo aqui, ó, a primeira característica. Que contém um ou mais verbos. Tem que ter verbo. Aqui que entra a distinção do período para as outras categorias, ó. E finalizado por ponto final, ponto de exclamação, né? Aí vem os outros aqui. Interrogação, reticências. Excepcionalmente, pode ser finalizado por dois pontos ou ponto e vírgula. Então, olha só. Aí vocês poderiam falar, professor, mas qual que é a diferença do período para a frase verbal? Eu pergunto para vocês. Qual que é a diferença? A terminação com ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação ou reticências? Perfeito. Quem falou aí mesmo? Samira. Samira. Muito bem, Samira. A diferença da frase verbal para o período é isso que você anotou, é o sinal de pontuação. Sinal de pontuação. Então, repare o seguinte. Manchete de jornal, título de artigo, subtítulo de artigo, não tem sinal de pontuação. Em regra, não tem. Não tem. Podem reparar. Não se coloca. Então, para ter o período, eu preciso de três características. Sentido completo, pelo menos um verbo e o sinal de pontuação. Ele faz parte. Tá? Aqui os exemplos, né? Nosso companheiro aí, o filósofo Maricá. Não é sábio quem não é justo. A sabedoria é a excelência moral reunida intelectual. Então, aqui, olha que interessante. Quando você bate o olho ali, você pensa assim, essa sentença aí, quantas orações eu tenho nessa sentença aqui? Essa primeira frase aqui do Maricá. Quantas orações eu tenho? Duas?
Orações, hein? Orações eu vou contar os verbos, não é isso? Vamos contar os verbos aqui, ó. Ó. Um verbo. Dois verbos. Três verbos. Outro verbo aqui, ó. Quatro verbos. Então, eu tenho quatro verbos. Então, eu tenho quantas orações? 4. 4. Então, olha só. Nessa sentença aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 verbos. Então, tem 4 orações. Ótimo. A frase verbal é o verbo mais sentido completo. Quantas frases verbais eu tenho aqui? Até intelectual. Eu imagino que é 2. É o Lucas, né? Rodrigo, Ó, Rodrigo. Desculpa aí, Rodrigo. tranquilo. O Rodrigo tem razão, ó. Aqui, até justo, eu tenho o sentido completo, ó. Não é sábio quem não é justo. Quem não é justo não é sábio. Eu tenho um sentido completo aqui. Então, eu tenho uma frase aqui, ó. Até justo eu tenho uma frase. Não é? Eu tenho uma frase aqui. A sabedoria é excelência moral reunida intelectual. Tem outra frase. Então, eu tenho 4 orações, 2 frases verbais. Ótimo. E período? Quantos períodos eu tenho? Um só? Olha, Acho que ótimo, 2. Rodrigo. Oi? Pensei em 2 por causa do 2 pontos e o ponto final. Olha, isso. Há 2 respostas possíveis aí. Você pode pensar que, de cara, falar, poxa, se eu só tenho um ponto final, não é? Tem verbo, tem sentido completo, eu tenho um período. Agora, repare que eu coloquei aqui, ó, excepcionalmente pode ser finalizado por 2 pontos. É o caso aqui, ó. Eu poderia, em vez de usar 2 pontos, usar ponto final aqui, não poderia? Não é sábio quem não é justo. Ponto. A sabedoria é excelência moral reunida intelectual. Então, no caso aqui, esse 2 pontos aqui é excepcional, ó, entra na exceção aqui, ó. Então, eu tenho 2 períodos aqui. Por quê? Porque eu poderia colocar ponto final aqui, ó, né? Porque tem sentido completo aqui, ó. Não é sábio quem não é justo, tá? Então, a resposta mais adequada aqui, à primeira vista, te leva a pensar, só tem um período. Mas se você analisar bem, em vez de 2 pontos aqui, você poderia colocar ponto final. Tem sentido completo? Então, eu tenho 4 orações, 2 frases verbais e 2 períodos. Tá bom? Mas quem pensou em um período só, tem lógica também, né? Eu consideraria correta a resposta. Mas vocês fiquem espertos, né?
no caso, se cabe o ponto final e a frase anterior ela tem sentido completo, o mais adequado é você considerar que você tem um período ali, né? Um período aqui e outro aqui. Bom, a próxima. Não te metas a dar o teu parecer em todas as coisas, salvo se o pedem ou a caridade o exige. Eu achei interessantíssima essa frase, porque hoje, com as redes sociais, aí é um conselho, né, que eu dou para vocês, que é o conselho aqui dessa Santa Teresa de Jesus, né, quer dizer, parecer, hoje em dia é isso, né, todo mundo é especialista em tudo nas redes sociais. Então, às vezes a pessoa, o assunto lá, não sei, é física, e a pessoa, às vezes, tem pouco conhecimento de física e começa a dar a sua opinião em tudo, né? Então, essa frase quer dizer isso, né? A gente tem que ter humildade. Nenhum ser humano domina todas as áreas. Então, é uma frase do filósofo alemão, Wittgenstein, que ele fala o seguinte, sobre aquilo que não se deve dizer, deve-se calar. Então, se você não tem conhecimento de alguma coisa, fica dando a sua opinião, não. Melhor você ficar calado, né? Bom, mas nesse período aqui, eu tenho quantas orações? Vamos contar os verbos, ó. Nunca te metas a dar. Aqui eu tenho um verbo. Aqui eu tenho outro verbo. Aqui parecer não está funcionando como verbo, tá, gente? Olha só, ele foi substantivado, né? O parecer. Teu parecer. Está funcionando como substantivo. Pedem. Exige. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 verbos, 4 orações. Ótimo. Aqui, olha que interessante. Aqui eu tenho um período só. Por quê? Nunca te metas a dar o teu parecer em todas as coisas. Será que eu poderia colocar um ponto final aqui? Salvo se o pedem ou a caridade o exige? O que vocês acham? Cabe um ponto final aqui, antes de salvo? Acho que não, porque o final fica sem sentido. Perfeito. Ficaria... Né, esse salvo, essa ideia está ligando a anterior, né? Ficaria sem sentido. Como eu fiz uma citação, o mais adequado aqui faltou, né? Na redação, que faltou uma vírgula aqui, ó. Tá bom? Faltou uma vírgula. Faltou uma vírgula aqui. Né? Bom, todo mundo entendeu aí essas noções básicas, né? Oração, frase verbal e período. Alguma dúvida? Nesse exemplo aí tem 2 frases, né? Ah, tá. Então, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4 orações, um único período e 2 frases. Isso. Tem razão. 2 frases. 2 frases verbais. Um período, 2, 3, 4 orações e 2 frases verbais. Perfeito. Ok. Então, vamos lá. Professor. Oi. Então, tipo, as orações subordinativas, elas nunca vão ser categorizadas como frases porque elas nunca vão ter sentido sozinhas?
Boa pergunta. Foi o Rodrigo, né? João Vitor. João. Desculpa aí, João. Repete aí, por favor. Muito interessante sua pergunta. As orações subordinativas nunca vão ser categorizadas como frase porque elas nunca vão ter sentido sozinhas? Excelente. Excelente, João, o raciocínio. E olha que interessante. Isso é importante na redação. Às vezes o aluno, ele escreve uma oração subordinada e coloca ponto final. Depois vem a oração principal. Então, seu raciocínio é correto. Para ter frase verbal, tem que ter sentido completo. Então, uma oração subordinada nunca vai ser uma frase, porque ela não tem sentido completo. Né? O próprio nome dela é subordinada porque ela está ligada a uma que é principal. Né? Ela sozinha, ela não tem sentido completo. Perfeito seu raciocínio. Muito bom. Muito bom. É isso mesmo. Agora, olha só. Continuando aí. No bate-papo tem alguma pergunta, gente? Alguém formulou alguma pergunta aí? Não. Não, né? Agora, olha só. Período. Ele pode ser simples ou composto. O que é o período simples? Só tem uma oração. Uma única oração. E ela vai ser chamada de quê? Absoluta. Né? Se eu só tenho uma, ela é absoluta. E aí, olha o que é interessante, né? A gente relacionar isso sempre com a leitura e a produção de texto. No tipo textual dissertativo e argumentativo, raramente eu vou ter um parágrafo com apenas um período. Tá? Isso é importante. Então, olha só. Por quê? O parágrafo... Vou escrever aqui. O parágrafo, normalmente, ele é o quê? É igual tópico frasal, que eu vou ter o quê? Um período. Mais desenvolvimento. De quê? Do tópico frasal. Então, aqui eu vou ter pelo menos o quê? Mais um período. Essa noção aqui é muito importante. Na produção de textual de vocês aí, quando eu pedi lá um parágrafo, teve gente que escreveu um parágrafo com um período. Não. Normalmente, nos tipos dissertativo e argumentativo, guardem isso. Você tem o tópico frasal, que é a ideia central. Né? Isso aqui é a ideia central. Opa! Que é a ideia central. Mais o quê? Um outro período para desenvolver a ideia central. E outra dica que eu estou escrevendo lá para vocês é o seguinte. Na comunicação contemporânea, não use períodos muito longos, muito extensos. Por quê? Isso dificulta para o leitor e para você que escreve, você acaba se perdendo. Você acaba se perdendo no raciocínio. Né? Então, procure usar períodos mais curtos. Né?
Que isso facilita para o leitor e para você na hora da revisão do seu texto. Bom, então o período pode ser simples, quando tiver uma oração, e composto, 2 ou mais orações. Alguma dúvida aqui? Acho que não. Não, tá tranquilo. Então tá bom. Agora, esse período composto, olha só, se ele é composto, essa palavra aqui, significa o quê? Que tem mais de uma oração. Tá? Mais de uma oração. Como que eu posso organizar, estruturar o período? Por coordenação. Eu tenho o período coordenativo. Por subordinação, período subordinativo. Ou a mistura dos dois. É o período misto, né? Misturado. Tá? Então, tem essas 3 formas de organização do período. Pessoal, isso vai ser importante na hora da revisão do texto. Né? Tem que revisar, aprender isso, aquele processo que eu expliquei na aula passada. Processo de produção textual. Então, não basta colocar as ideias no papel. Aprender a escrever, aprender a reescrever. Aí você vai, poxa, meu período está bem estruturado? Né? Essa teoria é importante para isso. Então, na aula de hoje, o nosso foco é esse aqui, ó. Período composto por coordenação. Algo que é muito importante, não só para o português, qualquer matéria. Vocês terem curiosidade sobre as palavras. A origem das palavras. Como é que a palavra é formada? Isso ajuda. Então, olha só. Coordenação, ó, nós temos esse prefixo aqui, ó. Co. O que significa co? Junto de. Junto de. Ou ao lado de. Ao lado de. Então, o que é coordenar? Ordenar ao lado de. Vou dar um exemplo aqui, para ficar bem claro. Nós estamos aqui na sala de aula virtual. Vocês são alunos. Entre vocês, há uma relação o quê? Coordenativa. Então, olha só. Eu tenho aluno, vocês estão no mesmo plano. Aluno. O aluno, a aluna, né? Coordenação, relação coordenativa. Não há hierarquia entre vocês. Não é? Agora, se eu tenho, por exemplo, pai, filho. Pai. Essa relação, ela não está no mesmo plano. Há uma relação hierárquica aqui, né? Uma relação que subordinativa aqui. Tá? Enquanto você estiver lá sobre a dependência dos seus pais, né? Pai e mãe, há uma relação que subordinativa. As regras da casa, quem estabelece são seus pais. Bom, então coordenação implica isso. O mesmo plano. Eu coloquei aqui para vocês uma charge, agora eu mudei o autor, né? Laerte. É uma autora lá da Folha de São Paulo. Reparem essa charge aí. Nós temos aqui texto imagético e texto verbal. Estudantes, o governo ouviu vocês. Agora ouçam o governo. A charge é um gênero textual
que é sempre crítico. É da natureza da charge a crítica. A crítica política, a economia, sempre tem uma crítica. Então, aqui está criticando o governo da época, 2015, era o Temer. Agora, ouçam o governo, né? Olha que interessante. Os sentidos, né? É um vazio completo. Olha que interessante a posição das imagens, não é? Os estudantes aqui, ó, você tem uma relação coordenativa das figuras, tá vendo? Estão no mesmo plano aqui, ó. Uma ao lado da outra. Olha que bacana. E, estudantes, o governo ouviu vocês. Eu tenho 2 períodos aqui, ó. Um período aqui, né? Um período aqui, mais um período aqui. 2 períodos. Esses 2 períodos... Então, eu tenho um período composto. Ele é composto por quê? Coordenação. Esse período, vamos colocar aqui. Então, eu tenho o período A e período B. O período B não depende do A. Nem o A depende do B. Então, há uma relação o quê? Coordenativa. Entenderam isso aqui? É um período composto. Por que ele é composto? Porque tem mais de uma oração, de um verbo aqui, ó. Ouviu, ouçam. Eu tenho 2 períodos, então ele é composto. A relação entre eles é coordenativa. Não há dependência entre eles. Tá claro isso? Sim. Ótimo. Então, foi estruturado dessa forma, né? E olha só, a outra coisa. Tudo no texto, isso é importante para comunicação oral ou escrita. As línguas, elas são fatores de quê? De interação social. Então, quando vocês forem fazer a análise do texto, de qualquer texto, seja ele oral ou escrito, todos os elementos que fazem parte dele são importantes para quê? Para a interpretação. Então, você reparar, igual eu falei, a relação coordenativa, ela aparece no plano da estrutura das sentenças, aparece na estrutura também da imagem. Olha só, está no mesmo... os personagens aqui, os estudantes e possivelmente o representante do governo, né? E você reparar nas figuras, né? As imagens, a vestimenta, a cor, até a cor da charge, né? Quer dizer, esse espaço em branco aqui, tudo isso tem sentido, né? É importante você observar isso, né? Quer dizer, isso, a roupa que nós vestimos, né? A maneira como você veste, a maneira como você gesticula, né? Os gestos, a posição das mãos, tudo isso é importante, faz parte do processo de significação. Ótimo. Então, vamos para as espécies de coordenação. Então, essa relação coordenativa ela pode ser assindética e sindética. Isso eu quero que vocês guardem, né? Essa curiosidade pelas palavras, né? Isso é muito importante. Então, olha só. Essa palavra
Tá aqui, ó. O a aqui, vem do grego, significa sem. Significa negação. É o a que aparece prefixo em ateu, né? Significa isso, negação. A sindética, essa palavra sindética, vem do grego. Sindeton. Em grego, significa o quê? Conjunção. Tá? Conjunção. Então, o que é a coordenação assindética? Sem conjunção. O que é a coordenação sindética? Quando você usa conjunção. Eu quero que vocês, nessa matéria aqui, gente, é muito importante. Eu já coloquei no AVA para vocês. Quem não tiver uma gramática, quando vocês puderem, investem nisso. Comprem uma gramática da língua portuguesa para vocês. Né? É impossível você estudar uma língua, seja o português, o inglês, o espanhol, o francês, o italiano. Você tem que ter daquela língua uma gramática e um dicionário. São ferramentas básicas, né? Então, vocês, eu coloquei lá para vocês de uma outra gramática, gramática do Celso Cunha. Talvez a melhor gramática, gramática normativa da língua portuguesa, do Celso Cunha. Excelente. Estudar o quê? As conjunções coordenativas. Isso é muito importante para a produção do texto e para a leitura. Para a leitura. Muito importante. Mas vocês entenderam lá? Deixa eu só voltar aqui. Esse período aqui, ele é composto por coordenação. No primeiro período aqui, apareceu alguma conjunção introduzindo aqui? Não. Não. No segundo período, apareceu alguma conjunção aqui? Não. Não. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho... A primeira oração é coordenada assindética, porque não tem o síndeto, a conjunção. E a segunda também é o quê? Coordenada assindética. Tá claro? Então, eu tenho duas orações. Eu tenho aqui. Orações coordenadas. Vou abreviar aqui. Coordenadas assindéticas. Tá bom? Que elas não são introduzidas por conectivo, pela conjunção. Ótimo. Eu achei que eu não tivesse dado exemplo, mas vem outro exemplo aí, ó. É da mesma autora aí, Laerte. Não existencialismo, a filosofia do momento. Então vem aí, ó. O povo palestino não existe. Homofobia não existe. Latifúndio não existe. Então eu tenho 3 períodos. Não é? Eu tenho verbo em todas, né? Existe, existe, existe. As 3 orações, elas são coordenadas. Uma não depende da outra. Tanto que tem um ponto final. Ponto final, ponto final. Elas são coordenadas o quê? Sindéticas ou assindéticas? Assindéticas. Isso. Exatamente.
Então, vocês entenderam aí. Ótimo. Vamos para a próxima. Agora, nós temos as coordenadas sindéticas. Ou seja, quando eu emprego o síndeton, que é o quê? Conjunção. Conjunção. Esses conectivos, pessoal, são muito importantes. Muito importantes. E aí, o seguinte, já falei para vocês. Qual a ciência que dá embasamento científico para o estudo das línguas? Qual ciência que é? Filosofia? Não. Filosofia não. Mesmo porque a filosofia não é ciência, né? Filosofia é um conhecimento, uma forma de conhecimento, não, mas não é um conhecimento científico, né? É uma espécie de conhecimento, conhecimento filosófico. Qual que é a ciência que estuda as línguas? Estuda a linguagem humana. Professor, falaram, Oi. o Ricardo e a Luísa e a Letícia lá no chat falaram linguística. Muito bem. Perfeito. Não podemos esquecer. Linguística. O que é a linguística? É a ciência que estuda a linguagem humana. Humana. Porque há outras formas de linguagem. Existem, né, as linguagens dos animais, por exemplo. Então, há outras áreas que estudam, né, outras formas de linguagem. Wagner, Sim. só queria falar que todo ano tem a Olimpíada de Linguística. Ano passado eu fiz, mas assim, é muito difícil. Aí quem sabe esse ano mais alunos do IF tentam também. É só uma curiosidade. Ah, quem falou aí? A Luísa. Ah, Luísa. E nessas Olimpíadas, como é que é essa? Como é que funciona isso? Olimpíadas de Linguística. Ela tem várias fases. Aí a primeira eu fiz na época era presencial, agora tudo deve ser online, né? Mas tem uma primeira fase com questões fechadas e depois a segunda é aberta e aí a terceira você ia lá para a USP encontrar com os melhores do Brasil e depois tinha até a fase internacional. Só que é muito legal porque você tem que estudar a partir meio que de uma lógica das palavras, sabe? Então, eles vão te dar palavras de diversos idiomas, e aí você tem que meio que pensar sobre. Esqueci o nome agora das palavras, mas igual você explicou mesmo, sabe? Gente, me fugiu a mente, mas tipo assim, toda palavra começa, igual você falou, com um des, que é o negativo, né? Só que aí você tem que ir pensando nisso em vários idiomas, enfim, é muito interessante. Ah, que bacana. Enfim, é meio que na lógica, assim, sabe? E tem como você ir estudando baseado nas questões antigas. Eu me confundi aqui, mas eu acho que é isso. Ah, tá. Obrigado, Luísa. Gente, muito bacana, viu? No caso aí, vocês estão no terceiro ano. Para estudar essa ciência, é o curso que estuda essa área de estudos, é o curso de letras, né? Onde o curso de letras ele é formado por duas áreas de estudo. É a área de estudos linguísticos, então, você vai ter várias disciplinas dessa área, e a área de estudos literários, né? A literatura é outra forma de conhecimento, que não é ciência também, né? Filosofia, literatura são formas de conhecimento, mas não tem esse caráter de ciência, tá?
Porque um conhecimento para... há vários critérios, né, para você considerar um conhecimento científico. Mas, fundamentalmente, é a questão do uso do método experimental, método empírico, né? Bom, por que eu fiz essa divagação aqui? Pelo seguinte, a gramática tradicional, ela tem uma teoria. O objeto de estudo dela, como eu falei no início da aula, é o período. Só que dentro da linguística, há uma área de conhecimento que é muito importante. Eu vou escrever aqui, ó. Chama linguística. Opa! Linguística textual. Oh. Agora, deixa eu pegar o apagador aqui. Ó, deixa eu escrever aqui. Linguística, vou abreviar. Textual. Essa área de estudo começou na Europa, na década de 60, e o objeto de estudo dela não vai ser o período, vai ser o texto. Então, por que eu estou falando isso? Esses conectivos, para a linguística textual, eles vão ser chamados de operadores argumentativos. Então, eles são muito importantes na hora de fazer interpretação de texto e na hora da produção de texto. Tá? Bom, então nós temos 5 espécies de coordenadas: aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Tá? São essas 5 espécies aqui. Então, o estudo desses conectivos é muito importante porque, dentro da produção de texto, eles são responsáveis pela coesão textual. São muito importantes. Então, vamos estudar aí. As aditivas. Aí a charge do Duque, né? Faz de conta que é vacina e põe só uma dose de 5 ml. Então, nós temos aqui um verbo, faz, verbo é, verbo põe. Tem 3 orações. Tá? E eu estou ligando aqui, ó. Então, eu tenho oração 1, oração 2, oração 3. Eu liguei A2 mais A3. O que apareceu ali? Olha o conectivo aqui, ó. I. Né? Esse conectivo, qual que é o valor semântico? Valor semântico é o sentido, né? É de adição. Faz de conta que é vacina e a ideia é de adição. Então, olha só. Esse I vai introduzir que espécie de oração? Oração coordenada, sindética, aditiva. Vou escrever aqui. Ó. E essa oração aí, ó, que começa com o I, como é que ela vai ser classificada? Coordenada, sindética. Por que ela é sindética? Porque apareceu o síndeton, a conjunção. E essa conjunção tem valor de quê? De adição, de soma. Aditiva. Aditiva. Opa.
Entenderam aí a coordenada sindética aditiva? Aí é o seguinte, tem uma outra área de estudo dentro da linguística que chama análise do discurso. E eles consideram que cada oração aí você tem um argumento, né? E, então é importante, na interpretação do texto, você perceber esses conectivos do ponto de vista da argumentação. Você está acrescentando argumentos, né? Aí, no caso, adicionando o argumento. É o valor da aditiva. Né? Vamos para a próxima. Professor, só um minuto. Pode falar. Quantas frases vão ter aí? Ah, boa. Quantas você acha que você tem? Que tem? Eu acho que 2. A primeira seria qual? Faz de conta que é vacina e o resto seria a outra. É o que eu acho. Não, tem lógica, seu raciocínio. Faz de conta que é vacina. Eu posso colocar um ponto final ali, né? Não é isso? Faz de conta que é vacina. Ponto. E põe só uma dose, não é? Então, olha só. O teste é esse. O teste é esse. Se eu posso colocar um ponto final, eu confirmo que eu tenho uma frase até vacina e outra frase até ml. Então, tem 2 frases. Eu tenho 3 orações, 2 frases. Eu tenho 3 orações, não, 1, 2, 3. 3 orações, 2 frases e quantos períodos? Um período? Vai ser um só, né? Professor, você tá mutado. Voltou aí? Voltou. Tá compartilhando a tela ainda ou não? Não, a apresentação parou. Tá, deixa eu voltar aqui. Eu não sei porque que deu isso, né? Deu bizil aqui. Voltou aí? Voltou. Voltou. Ah, tá. Eu não lembro. A gente estava aqui, né, na aditiva. Qual que foi a última pergunta aí? Agora, alguém perguntou... Quantos períodos tinha? Ah, tá. Então, olha só. É isso que eu queria falar, lembrei. Tem um gramático e linguista brasileiro, infelizmente já falecido, é Celso Pedro Luft. Que até eu coloquei para vocês, né, o dicionário dele, quando eu falei de regência verbal, regência nominal. E na gramática dele, ele faz uma crítica, o seguinte, ele fala o seguinte, não precisaria de ter frase verbal e período, né? Porque acaba que os dois conceitos se confundem muito, né? Acaba que a diferença é mais o sinal de pontuação entre frase verbal e período, como nós vimos. Então, aqui, nós temos um período, 2 frases e quantas orações mesmo? Faz 1, 2,
e 3 orações. Tá? 3 orações, 2 frases e 1 período. É isso aí. Agora, adversativa. Faz uma charge aí do Duque. O Pix da Copa do Brasil entrou. Mas vamos admitir, o pênalti do Ferroviário também entrou, né? Olha, que interessante, né? Na interpretação de texto, pode ser que muita gente aí, muitos de vocês estão boiando em relação a esse texto. Porque todo texto exige o conhecimento prévio, né? Conhecimento prévio. Ou seja, o tema aí é futebol, envolve aí, pelo personagem, né, o coelho, que simboliza o América, né, de Minas Gerais. Então, para interpretar o texto, você tem que ter o conhecimento prévio. É aquilo que eu falei em outras aulas, né, para vocês. Como vocês estão no 3º ano, os temas do Enem são temas relativos a problemas brasileiros, né? Nós estamos vivenciando. Por isso que é importante vocês se manterem informados. E aí, a importância das fontes de informação, né? No caso, os jornais, tem jornais estrangeiros, né? Você consegue traduzir. Tem El País, Folha de São Paulo, né? Pelo menos 1, 2 vezes na semana, procurar se inteirar, né, da questão da política, da economia, da saúde, para você ter o quê? Conhecimento prévio. Bom, então nós temos aqui, vamos ver quantos verbos. O Pix da Copa do Brasil entrou. Um verbo. Mas vamos admitir. Ó, aqui é importante, preste atenção nisso. Do ponto de vista da morfologia, há 2 verbos aqui, ó. Vamos admitir. Né? Mas do ponto de vista da sintaxe, você vai considerar isso aqui um verbo só. Você vai contar um só. Por quê? Por que você vai contar um só? Por que para sintaxe é um só? Pelo seguinte, qual que é o sujeito de vamos? Qual que é o sujeito? Nós. Nós. O sujeito é nós. Qual que é o sujeito de admitir? O nosso também? É. Nós. O sujeito é o mesmo, né? Então, isso aqui, para a sintaxe, você conta um. Porque o sujeito é o mesmo. Tá? Para a morfologia, são 2. Olha só, vamos colocar aqui. Por que para a morfologia são 2? Então, ó. Para a morfologia, eu tenho isso aqui, ó. Vamos mais admitir. Para a morfologia, vamos é um verbo auxiliar e admitir é o verbo principal. Tá certo? Então, para a morfologia trabalha com cada palavra isoladamente. Então, eu tenho 2. Para a morfologia, esse é um, que é auxiliar, é uma categoria. E esse aqui é o outro, porque é principal.
Para sintaxe, não. Para sintaxe, não importa isso aqui. O que importa é o seguinte: o sujeito é o mesmo? É. Então é um verbo só. Só tem uma oração aqui. Entenderam isso? Tanto que eu posso trocar vamos admitir por um verbo só, não posso? Poderia usar um só aqui? Sim. Ficaria como? Mas admitamos. Tá? Então, observem isso. Quando quando tiver locução verbal, ou seja, tem o mesmo sujeito, você vai considerar um só. Tá? Então, 1, 2, 3. Então, tem 3 orações. Beleza. Eu tenho 3 orações. E aí, o seguinte. Essa primeira aqui, ela é o quê? Coordenada assindética. Porque aqui eu não tenho conectivo. O Pix da Copa do Brasil entrou. Beleza. Agora, a segunda começa com conectivo. Eu tenho conectivo. Tem conjunção aqui. Eu tenho síndeton. Então, ela vai ser o quê? Coordenada. Então, essa segunda oração, ela é o quê? Coordenada sindética adversativa. Agora, mais importante do que saber a classificação é entender o sentido do mas, né? Eu tenho 2 períodos. O mas, aí o valor semântico dele, essa ideia de adversativa, essa classificação, tem a ver com a semântica. Introduz o quê? Uma ideia oposta a um. Né? Ao primeiro período, né? Então, quer dizer, tem uma área dentro da linguística textual, eles dão muito valor a esses conectivos. Por quê? Você tem 2 argumentos, o conectivo introduz o argumento mais forte, que é o quê? O América ele foi classificado na Copa do Brasil e o time do Ferroviário ele foi prejudicado, né? Ele foi prejudicado porque parece que a bola entrou e o juiz considerou que não entrou, uma coisa assim. Então, tá vendo? O mas, isso é que é importante, né? Ele introduz esse sentido, né? De argumento mais forte, quer dizer, beleza, o América entrou dinheiro na conta porque ele passou de fase, mas qual que é o argumento mais relevante? Quer dizer, ele classificou com base numa injustiça, né? Num erro de arbitragem. Tá? Então, o mais importante de perceber a classificação é entender o valor semântico dos conectivos, né? Das orações. Tá? Ô, professor, Pode falar. só uma dúvida. Depois desse 2 pontos, tem outro período? Ótima pergunta. Eu poderia colocar um ponto final no lugar dos 2 pontos? Caberia o ponto final, por exemplo? O Pix da Copa do Brasil entrou, exclamação, né? Mas vamos admitir, ponto. Cabe ponto? Não. O ponto final então, ia quebrar o sentido aí, né?
Então, na verdade, eu não posso colocar ponto final aqui. Então, eu não tenho um período. Eu vou ter um período só aqui, né? Que vai sinal de exclamação aqui no final. De exclamação não, de interrogação. Tá? Entendi. Só vai ser período se eu puder colocar o ponto final, né? Se for né? Formar um período mesmo, no sentido completo, né? Esse é o teste. Ótimo. Ah, esqueci de falar. No texto, eu já reparei aí na produção de texto de vocês. Gente, tem que fazer a revisão. Por exemplo, repetir palavra é comum. Quando vocês vão produzir um texto de 30 linhas, às vezes um parágrafo mesmo, você repete, por exemplo, já usou um mas, às vezes eu uso um outro mas. Então, procura usar o sinônimo. Já usou um mas. Você tem que colocar outra adversativa. Então, você tem um porém, todavia, entretanto, no entanto. Senão fica um texto cansativo, né? E do ponto de vista estilístico, é um texto pobre, né? Do ponto de vista do vocabulário. Alternativa. O homem que despreza a opinião pública é muito tolo ou muito sábio. Reparem que aqui, como o verbo é o mesmo, ele ficou implícito, né? O homem que despreza a opinião pública é muito tolo ou é muito sábio. Então, eu tenho aqui os verbos. Numa análise sintática, qual que é o método que você segue? Primeiro, você circula os verbos. Despreza, e tem o outro aqui, está implícito. Tá? Então, primeiro você marca os verbos. Vamos colocar aqui. Qual que é o método? De análise. Isso é igual matemática. Você tem um método para resolver os problemas. Na análise sintática, você tem um método também. Primeiro é esse. Identificar os verbos. Por que os verbos? Porque o verbo é a palavra mais importante. Depois, identificar os conectivos. Tá? Então, identifiquei os verbos. O conectivo que estiver ligando oração, né? Quem despreza... Então, ó, conectivo eu tenho um aqui, ó. O que é muito tolo, ou outro conectivo aqui. Terceiro passo. Separar as orações. Ó, o homem... Então, onde começa o conectivo? Começa a oração, ó. Que despreza a opinião pública. Então, aqui eu tenho uma. Oração. O homem é muito tolo. Aqui começa, né? Então, ó, o homem é muito tolo.
O homem é muito tolo é uma, que despreza a opinião pública é outra. É muito tolo ou é muito sábio. Tem outra aqui. Ótimo. Então, repara o seguinte. Eu tenho oração, essa aqui. O homem é muito tolo. Vamos colocar aqui A. Vou colocar B aqui. Entre a oração A e B, o homem é muito tolo. Essa A aqui, em relação a B, elas estão no mesmo plano, ó. A e B. Elas são coordenadas. Tá? A A vai ser o quê? Coordenada assindética. Perfeito? Que ela começa aqui, ó, não tem conectivo nenhum. O homem é muito tolo. Coordenada assindética. E a B tá aqui, ó. Ou é muito tolo ou é muito sábio. Esse conectivo, ele expressa o quê? Uma alternância. É X ou Y. Conectivo alternativo. Então, essa B, ela vai ser o quê? Coordenada sindética alternativa. Entenderam a análise aí? Ela expressa essa ideia, né? Ele é muito tolo ou sábio, né? Uma coisa é X ou Y. Ela é alternativa. Alguma dúvida aí? Professor, Pode falar. o Arthur ele tinha perguntado, eu acho que até no slide anterior, ele perguntou se, na segunda fala lá da charge, se tinha uma oração subordinada. Ah, tá. O Arthur? Isso, ele perguntou aqui no chat. Nessa charge aqui? Acho que é essa mesmo. Tá. Onde que ele falou? Ele perguntou se na segunda fala aí tem a oração. Nessa segunda fala? Isso. Ah, tá. Subordinada? É. Tá. Qual que seria a subordinada para ele? Onde que está subordinada aí? Ele falou no complemento, que seria o complemento depois de 2 pontos. Ah, interessante isso, hein? Quem que fez essa pergunta? Foi Arthur? Isso, foi Arthur. O Arthur, ótimo raciocínio. Ótimo raciocínio. Porque, olha só, nós analisamos aqui, ó, pelo MAS, não é isso? O MAS está introduzindo em relação o Pix da Copa do Brasil entrou esse primeiro período aqui, ele está coordenado em relação ao segundo. Tá? O primeiro aqui, nós temos oração coordenada assindética. O segundo aqui é o período, né? Considerando o período todo, nós temos uma coordenada sindética aditiva. Tem o MAS aqui. Agora, o seu raciocínio é o seguinte. E essa oração depois de admitir?
O pênalti do Ferroviário entrou. Analisando essa oração. Esse é seu raciocínio. Olha que bacana isso. Olha que interessante. Pensando nessa última oração, nós temos ali, ó. Deixa eu ver como é que eu apago isso aqui. Eu queria apagar tudo. Deixa eu ver se aparece aqui a borracha. Ainda não estou muito perito nesse. Aí sai rabiscando. Mas olha só, o raciocínio do Arthur é muito interessante. Por quê? Olha a estrutura aqui. Ó, mas vamos admitir. Opa. Olha só. Esse verbo admitir, qual que é a regência dele? Olha a importância daquilo que nós estudamos. Regência verbal. Mas vamos admitir. Qual que é a regência desse verbo? Transitivo direto? Isso. Olha que bacana, ó. Sensacional. Raciocínio aí do Arthur. O verbo é transitivo direto. Admitir exige um argumento. Se o verbo é transitivo direto, ele exige um complemento, não é isso? Concordam? Ele exige um argumento. Admitir. Ele exige um objeto direto. Não é isso? Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Sim. Ó, o objeto direto está aqui nessa oração, mas vamos admitir? Não. Não. Se o objeto direto está depois. Qual que é o objeto direto de admitir? Aquela segunda oração ali? Isso. Nós vamos admitir é a oração que vem depois, ó. O pênalti do Ferroviário também entrou, né? Aquela oração, ela é o quê? O objeto direto. Aquela oração lá, ó. É a segunda do período ali, ó. A oração 2. Olha que bacana. Então, Arthur, seu raciocínio está correto. Então, o que nós temos aqui? Eu não estou falando em oração subordinada, a gente vai estudar isso, né? Mas ali nós temos o Pix da Copa do Brasil entrou. Oração coordenada sindética. Esse segundo período em relação a 1, oração coordenada, ou melhor, se a gente for considerar só aqui, ó, mas vamos admitir, só essa oração aqui, oração coordenada sindética adversativa. Beleza. E a outra oração aqui, o pênalti do Ferroviário também entrou. Ela vai ser uma oração subordinada à anterior. Tá? Ela é subordinada à anterior. Por que ela é subordinada? Porque ela está exercendo a função de um objeto direto, do verbo admitir. Te respondi aí, Arthur? Vocês entenderam isso? É porque o foco dessa aula é a oração coordenada, né? Por isso que eu chamei a atenção só para o mas vamos admitir. E falou que respondeu, sim. Ah, beleza. Mas bacana. Aí é um exemplo daquilo que eu falei antes, período misto, né? Porque eu tenho oração subordinada e tenho oração coordenada.
né? Então, o pênalti do ferroviário é subordinada. Você tem razão. Tá? Ótimo. Alternativa, agora explicativa. Alguém aí que for de Áries, né? Signo de Áries. Tá aí a previsão. Até 19 de Áries. Ah, não. A previsão é só... É até hoje aí. Ontem eu acessei a Folha de São Paulo. Quem for do signo de Áries, tiver essa crença, tá aí, ó. O momento astrológico de traz autoconfiança no trato interpessoal. Cuidado, pois reações dramáticas são seu ponto fraco. Então, olha só. Vamos ver aí a... oração explicativa, né? Então, nós temos aqui 2 períodos. Orações. Momento astrológico, lhe traz. Tem um verbo aqui. Aqui fica implícito, né? Cuidado. Tenha cuidado. Pois reações dramáticas são seu ponto fraco. Então, eu tenho 2 períodos, 2 orações. Tá? Essa primeira aqui não tem conectivo nenhum, tá vendo? Ordenada assindética. Essa aqui, 2. Ordenada assindética. Não tem conectivo nenhum. E essa 3 aqui foi introduzida pelo pois. Ela vai ser o quê? Ordenada, sindética, explicativa. Olha que interessante. Essa classificação explicativa, ela não é propriamente sintática, né? Isso aqui é uma explicação o quê? Semântica. Semântica é uma área de estudo da linguística que estuda os significados, né? Os significados das palavras. Semântica. Então, ela introduz uma explicação, né? Tenha cuidado. Por que ter cuidado? Pois reações dramáticas são o seu ponto fraco. Está introduzindo uma justificativa, né? Ah, outro detalhe, né? É vírgula, gente. Aliás, eu entendo. Uma vez eu orientei um trabalho de pesquisa sobre questão da vírgula. A maioria das pessoas... É o único sinal de pontuação em que as pessoas têm dificuldade, é a vírgula. Por quê? Uma aluna minha fez um trabalho de pesquisa, gramáticas antigas e modernas. Todas elas, quando vão definir a vírgula, questão da vírgula, vão relacionar esse sinal de pontuação com pausa. Então, olha só, isso é uma lenda urbana, isso é falso, fake news. Vírgula não tem nada a ver com pausa. Pausa é uma categoria da oralidade. Da oralidade. Tá? A vírgula não é sinal da oralidade. A vírgula tem a ver com a modalidade escrita. Escrita. Pausa
Olha só. Eu lendo esse texto aqui, como a pausa é uma categoria da oralidade, eu posso colocar a pausa onde eu quiser. Áries. Fiz pausa. 21 de março a 19 de abril. Fiz pausa. O momento, fiz pausa. Então, a pausa ela é subjetiva. Você pode colocar a pausa onde você quiser no texto. Agora, a vírgula, ela tem a ver com a escrita. E o que fundamenta a vírgula? A vírgula é a sintaxe. Sintaxe. Tá? Então, eu estou falando isso para vocês. Muita gente coloca vírgula depois do pois. Não. A vírgula é um sinal de pontuação que tem a ver com a sintaxe. Por que a vírgula é antes? Porque aqui eu terminei uma oração. Tenha cuidado. Terminei uma oração. A vírgula, ela mostra o seguinte, olha, vai começar outra oração. Outra oração. Professor. Oi. Mas não tem umas conjunções que tem que ser obrigatoriamente entre vírgulas, não? Ou não existe isso? Obrigatoriamente, não. Não tem, não. O problema... quem perguntou aí? Alexânia. Alexânia, o que acontece? É igual eu estou te falando. Uma aluna de graduação em letras, ela fez uma pesquisa sobre a vírgula, sabe? E o grande problema, o que acontece? É um círculo vicioso, não é virtuoso, infelizmente. A maioria dos gramáticos relaciona vírgula com pausa. A maioria. Ela fez um trabalho de pesquisa em umas 50 gramáticas, antigas e modernas, até as modernas, elaboradas por linguistas. O pessoal repete isso. Quando eles vão conceituar a vírgula, eles colocam assim, a vírgula é um sinal para indicar pequena pausa. Está errado. E aí, os professores, estudando as gramáticas, sem um senso crítico, fica repetindo, entendeu? Repetindo. Aí todo mundo repete isso. Aí fala para o aluno, quando tiver pausa, coloca vírgula. Quando você fizer paradinha, coloca vírgula. Quando você parar de respirar, você coloca vírgula. Se você parar muito tempo, você vai morrer, né? Se você parar de respirar. Então, quer dizer, a vírgula tem a ver com sintaxe. Vocês podem reparar. Tanto que qual que é a regra principal do emprego da vírgula? Você não pode separar o sujeito do verbo nem o verbo do complemento. Isso é sintaxe. Tem nada a ver com pausa, né? Então, não existe... Você está lembrando de algum conectivo entre vírgulas? Eu lembro de alguma professora de português que eu já tive falando que o já que tinha que ser entre vírgulas. Por quê? Não sei. Olha, uma coisa é a seguinte. Gente, senso crítico é muito importante. Nós estamos vendo aí no nosso país tanta gente que está morrendo. Por falta de quê? De senso crítico. Né? Não acreditar na ciência ou acreditar em qualquer lenda urbana. Não. Então, o senso crítico é o seguinte. Tem um sociólogo brasileiro, chama Pedro Demo, que ele fala o seguinte. O importante na educação não é argumento de autoridade, é a autoridade do argumento. Não importa. Sou eu que estou falando, ou um gramático. Não, você tem que ter senso crítico. A pessoa tem que provar, tem que trazer um argumento que seja consistente, né? Então, assim, não tem nenhum conectivo, estou lembrando aqui, nenhum que obrigatoriamente entre vírgulas.
Não tem nenhuma regra na gramática que preveja isso, entendeu? O já que, não. Porque, olha só, qual que é a lógica aqui? Igual eu falei, a vírgula antes do pois. Por quê? É para marcar isso, ó. Eu terminei um argumento, vírgula. Vou introduzir outro argumento. Então, a vírgula é antes. Muita gente coloca a vírgula depois do mas. Vamos voltar lá. Que apareceu o mas. Teve um mas aqui. Ó, nessa charge aqui, o autor, vamos supor, que em vez de o Pix da Copa do Brasil, entrou. Poderia colocar isso tudo aqui num período só, vírgula. Mas vamos admitir. Por que a vírgula é antes do mas? Porque a lógica é essa. Terminou uma oração, aqui vai começar outra oração. Esse é o raciocínio. Não tem a ver com pausa. Tá bom, Alexandre? Entendi, professor. Obrigada. Nada. Agora, é importante você aí observar, né? As gramáticas e observar também na leitura, quando você estiver lendo, qual que é o uso, como que está sendo o uso, né, do escritor. É por isso que eu falei para vocês, alguém comentou aí que está fazendo o cursinho para o Enem. Aí o professor falou o seguinte, que vocês devem focar na leitura mais em texto informativo e tal. Né? Eu concordo em parte, por quê? Nós aprendemos a escrever em qualquer língua, com os autores que sabem escrever, que escrevem bem. Daí a importância do texto literário, né? Você lê um Machado de Assis, dá mais trabalho do que você lê uma tradução do Harry Potter. Mas te dá mais trabalho, mas você vai, além de você ter uma literatura, né? Uma qualidade estética mais profunda, uma linguagem também mais profunda, né? Mesmo porque você tem textos produzidos em épocas completamente diferentes. Mas Machado de Assis é considerado um dos maiores escritores do mundo. Né? Às vezes, você lê um livro dele numa época errada. Pega um conto dele para ler, né? Um texto mais curto. Mas é um exemplo, assim, você vai aprender muito a escrever. Estou citando Machado de Assis, mas pode ser outro, pode ser um Graciliano Ramos, né? Um outro escritor aí. Explicativa. Ficou claro, gente? A explicativa? Da redação, é importante variar. Então, eu coloquei no AVA para vocês o capítulo da gramática sobre as conjunções coordenativas. E no exercício que vocês vão fazer, vocês vão trabalhar isso. Quer dizer, quais outros conectivos explicativos? Então, nós temos o porquanto, tem o porquê. Então, procura variar isso, né, na hora da revisão do texto. Empreguei o pois, 3 vezes. Muda, coloca um outro conectivo, né? E a última, né? É conclusiva. Então, vem a primeira fala aí. Acabaram o arroz, feijão, o óleo, o açúcar, o fubá, farinha, o ovo. Acabou tudo. Então vai ser fácil fazer o jejum que o governo pediu. Então, repare aqui. O então é da ideia de quê? De conclusão. Tá? Então, vai introduzir uma oração coordenada sindética conclusiva. Ideia de conclusão. Né? Então, há a coordenação aqui, tá vendo? Acabaram. Paraná, Paraná. Né? Eu tenho aqui. Vamos ver os verbos aqui. Acabaram. Acabou.
Duas orações aqui coordenadas assindéticas. E essa aqui, então, vai ser fácil, vai ser coordenada sindética, eu tenho a conjunção conclusiva, ideia de conclusão. Acho que nós terminamos, né? As 5. Então, são essas 5 coordenadas sindéticas conclusivas. Alguém quer fazer alguma pergunta? O Lucas fez uma pergunta. Lê, por favor. Uhum. Ele perguntou assim: professor, qual dessas abaixo está correta? Essa matéria é importante, pois será requisitada no Enem, o pois com a vírgula antes dele só? Ou essa matéria é importante, pois entre vírgulas será requisitado no Enem? Tá. Eu vou responder. Vamos fazer o seguinte. Eu vou sair da tela aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui de... Que aí eu vou sair da explicação para entrar lá no bate-papo, tá bom? Aí eu vou olhar isso. Obrigado pela leitura aí. Vou olhar aqui. Bom, pergunta do Lucas, né? Então, professor, qual dessa abaixo está correto? Essa matéria é importante, pois será requisitada no Enem. Bacana, olha só. Aí, Alexandre, a pergunta dele... boa pergunta aqui. A Alexandra está perguntando aqui. O pois com sentido conclusivo fica entre vírgulas? Esse sim, Alexandra. Fica assim. Fica assim. Ok. Eu vou responder a do Lucas, depois vou dar um exemplo do que você falou, Alexandre. Ó, essa matéria é importante, pois será requisitada do Enem. Então, olha só. A vírgula é antes do pois. Por quê? Essa matéria importante é uma oração. Quando começa o conectivo, começa outra oração. Então, é só uma vírgula antes. Essa segunda vírgula, ela não é adequada. Tá vendo? Essa segunda vírgula, muita gente coloca porque internalizou a ideia de pausa. Não é questão de pausa. É uma questão de sintaxe. Aqui eu terminei a oração, vírgula. O pois introduz a outra oração. Então, é uma vírgula só. Não cabe a segunda. Agora, às vezes o pois, ele é usado... olha, essa pergunta da Alexandra, ela é muito importante, por quê? Algo que eu não falei, tá? Que eu não falei, que é o seguinte. Esses conectivos, cuidado com isso. Nem sempre o i, ele vai ser aditivo. Os conectivos, vocês vão reparar no dicionário, eles têm vários valores semânticos, vários sentidos, como as palavras. Então, vocês têm que analisar o sentido do conectivo, como ele está empregado na frase. Analisar o sentido da frase. Então, a Alexandra está colocando aqui, ó. O pois pode ser usado no sentido conclusivo? Pode. Vou dar um exemplo aqui, que ela falou. Ótima pergunta. Eu viro para a Alexandre e falo assim. Vamos supor aqui, ó.
Muitas pessoas estão morrendo. Não saia sem máscara. Então, repare aqui. Você chega para um familiar. Às vezes você tem um familiar que é negacionista. Ah, não. Vou sair sem máscara. Aí você fala para a pessoa, ó, muitas pessoas estão morrendo. Não saia, pois, sem máscara. Esse pois aqui, esse sim, Alexandre. O pois, quando ele é usado no sentido de conclusão, não saia. Portanto, sem máscara. Então, nessa situação aqui de uso, como o conectivo ele está aparecendo no meio aqui da frase, porque a tendência do conectivo é aparecer no início, né? Então, quando ele é deslocado para o meio da frase, nesse caso, sim, viu, Alexandre? É uma situação de uso em que se coloca o conectivo entre vírgulas. Agora, eu não estou lembrando aqui de uma situação do já que ele aparece no meio da frase. Não lembro, né? Geralmente, o já que ele aparece no início, né? Mas vocês entenderam aqui? Nesse caso, entre vírgulas. Nesse caso, entre vírgulas. O conectivo está aparecendo no meio da frase. Tá? Ô, professor, Oi. mas isso aí é geral, tipo, sempre quando tiver um conectivo conclusivo no meio da frase, ele vai estar entre vírgulas? Assim, eu não gosto de generalizar, porque nas línguas é muito difícil você falar de uma regra geral, sabe? Mas vamos colocar de forma genérica, sim. Tá? De forma genérica, sim. A Alexandre entendeu. Ótimo. Tá bom, Rodrigo? Beleza. Aliás, não é só, eu estou falando em linguagem, mas em ciência. É muito difícil você generalizar, né? Em ciência. Repare, por exemplo, o exame de DNA, ele tem um grau de eficácia, de confiabilidade, é 99, quase 100%, mas não é 100%. Né? Ah, bom dia, essa aula é até 9h40. Ah, tá. Nós estamos terminando. Vocês têm aula depois, né? Vocês têm aula depois? A gente tem um atendimento agora às 10. Ah, então, gente, então desculpa. Eu vou terminar para não atrapalhar vocês fazerem intervalo, fazer um lanche, tá? Então, eu vou finalizar. Muito obrigado pela participação de vocês aí. Uma boa semana, muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo, né? E muita saúde para todo mundo, para a família aí, tá bom? E um grande abraço. Aí eu vou finalizar a aula, só vou olhar aqui as mensagens. Tchau, pessoal. Tchau. Vou parar a gravação. Tchau.